Eu tomei uma decisão, vou rever a minha vida. Está na hora de terminar a nossa corrida, porque está chegando a hora para dar a nossa partida. Quando terminarmos a corrida, temos que guardar a fé. Vamos morar na Nova Jerusalém. Vamos conhecer o paraíso como é. Lá está Abraão e os profetas e os apóstolos, inclusive também Noé. Vamos ver João Batista junto de Cristo. Vamos encontrar irmãos do mundo inteiro, todos aqueles que em Cristo morreram. As Escrituras é muito clara. Estes irmãos vão ressuscitar primeiro. As Escrituras é muito clara. Estes irmãos vão ressuscitar primeiro. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome mais uma vez e queremos, Senhor, mais uma vez buscar de ti todas as orientações para falarmos deste 14º livro de Apocalipse, onde tenho certeza que vamos encontrar algo de especial, que inclusive servindo para nossa afirmação
de estarmos definidos para o projeto eterno que o teu Filho amado tem trazido até aqui na terra, para nos resgatar de um mundo de pecado, um mundo que nos afastava de ti. Nós já te adoramos já por este grande benefício, no nome do Senhor Jesus. Então vamos estar lendo o primeiro versículo de Apocalipse 14, verso 1, que vai falar do Cordeiro de Deus e os seus remidos no Monte Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o dos seus pais. Eu ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpas, que tocava com as suas harpas. Então, nestes dois primeiros versículos que nós encontramos, está bem claro que estes 144.000 são aqueles que a própria palavra diz que não se contaminaram com a mulher. É os que vão estar junto do Cordeiro de Deus. Já uma promessa do próprio Criador que ele faz a este povo, porque era o povo da promessa, Israel. Nós sabemos que nem todos, assim como na igreja gentílica, nem todos aqueles que estão imbuídos em uma congregação, não são todos salvos. Nós podemos colocar isto bem claramente, porque a palavra, as Escrituras, narra isto bem claramente, não deixando dúvidas nenhuma. Então, olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião. E com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e do seu pai. Então, nós, quando temos o nosso coração plantado já na eternidade, nós vamos alcançando algumas características daquilo que Deus quer para nossas vidas. E estes irmãos judeus, no caso, que nós sabemos que não é só os 144.000, que tem a igreja gentílica que vai ser incluída junto desses irmãos, e na nossa face tem que estar a presença do Espírito Santo, a qual venha nos identificar até aqueles que não nos conhecem, só em olhar para nós o nome do Pai, o nome do nosso Deus está escrito nas nossas faces. E o versículo 2 que nós acabamos de ler diz assim: e ouvi a voz do céu como voz de muitas águas. Nós podemos ver que vários textos dá esta alegoria de vozes de muitas águas, porque a palavra ela tem o símbolo de água e exatamente a palavra de Deus é aquilo que limpa o que a água não consegue limpar. Então, por isso nós temos esta referência, como a palavra é aquela que limpa o interior das nossas vidas, os nossos corações que eram tão maldosos e hoje já lavado através da palavra de Deus e o sangue de Jesus que veio nos redimir dos nossos pecados, nós podemos ter esta comparação. E
como voz de um grande trovão. Então, trovão é aquilo que impõe respeito. E quando nós podemos ver que Deus estava ali ditando para Moisés, quando ele estava lá no monte por 40 dias, o povo de baixo eles via os relâmpagos que surgia e também ouvia os trovões que surgia lá no monte. E como a voz de um grande trovão, eu ouvi uma voz de harpa que tocava com as suas harpas. Então, esse segundo versículo aqui nós podemos identificar como uma recepção para receber esses que demoraram tanto em enxergar que Jesus era o Messias, que ele era o Salvador, o Redimidor da vida do homem. Então, nós podemos ver que eles são recebidos lá no Monte Sião, lá no Monte, símbolo também de paraíso, do terceiro céu, que eles são recebidos num clima de festa, de alegria, porque o próprio Senhor diz que quando uma alma se salva, há festa nos céus. E este toque de harpa, os anjos ali dedilhando as suas harpas, é uma comemoração, uma recepção de alegria para receber estes irmãos. E o versículo 3, então, esta comemoração, ela vai do 1 até o versículo 5, que diz assim, no versículo 3, estava como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, nós vemos que é um cântico especial, numa linguagem que os demais não conhecem. Podemos ver que é um cântico de mistério, o qual o homem, na sua condição normal, jamais vai conseguir alcançar. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Então, é a primícia de Israel, aquela colheita principal. Então, nós podemos louvar o Senhor por esta grandeza de receber aquele que certamente tipifica nossas vidas, que nos demoramos tanto a aceitar o convite de Jesus para participar do reino, para participar daquilo que se chama igreja, aquilo que forma o corpo de Cristo na terra e nos céus aonde estiver. E o último versículo desta comemoração fala o seguinte, no 5º versículo, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então não tinha nada para cobrar, por quê? Mas esses camaradas não erraram? Claro que como homem, todos nós pecamos, todos nós erramos, mas o sangue de Jesus limpou esses irmãos também, assim como nós cremos que limpou as nossas vidas, as nossas almas. E agora vamos para uma nova etapa do versículo 6 até o versículo 11. Vamos de versículo por versículos. Diz assim, no versículo 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha
o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a todas as nações, e tribos, e línguas, e povos. Então, hoje nós vemos que existem algumas nações rejeitando que este evangelho entre nas suas terras, mas é necessário que todos saibam. Todos saibam por quê? Porque é necessário serem avisados acerca do reino dos céus, para que na hora do julgamento não são tomados por inocentes, porque eu não sabia, não sabe. Hoje, os meios sociais que estão sendo explorados pelos homens também traz um benefício, porque conseguimos alcançar à distância pessoas que nunca atentaram para este evangelho que fala exatamente aqui e olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem. Representa a própria figura de Cristo quando vem para arrebatar a igreja, que tinha sobre sua cabeça... Não, acho que eu estou pulando aqui. Não, é o versículo 6. Minhas vistas têm falhado e de vez em quando acontece isso. No versículo 6, eu fui lá para o 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribos, e línguas, e povos. Então, é isso que nós acabamos de falar, que é uma ordenança de Jesus, levar este evangelho a todo mundo, porque há grande necessidade de todos conhecer, conforme nós estávamos falando, porque vai vir o julgamento e ninguém vai ser tomado por inocente. E o versículo 7 diz o seguinte: e diziam com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Então, anunciando que vai ter um juízo, vai ter um julgamento, e aqueles que não aceitaram o projeto que Jesus propôs, eles vão se arrepender muito, porque eles vão ser cobrados um grande preço e depois não tem como voltar atrás de novo. E o final do versículo 7 diz assim: e adoraram aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, é anunciando ao Criador, que muitos hoje diz que é uma ilusão isso, porque Deus não existe, mas nós cremos que existe, sim, é uma verdade, e a verdade que nós cremos é esta. E outro anjo seguia dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, nós vemos aqui nestes versículos 6 e 7, que o 6 fala da conscientização do evangelho, que nós acabamos de falar, e o 7, ele anuncia o juízo que vai vir sobre todos aqueles que não acreditaram nessas escrituras, ou que apenas trocaram este evangelho do reino dos céus para a eternidade por coisas supérfluas, que sempre nós estamos lembrando disto. Então vai vir sobre todos estes um juízo, e juízo para condenação eterna. E fala que é esse que é o Criador de todas as coisas. É a este que nós temos que nos render,
E o versículo 8 fala o seguinte: e outro anjo seguia dizendo, caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. E jamais, quer dizer, o 8 ele fala da queda, da confusão, que o homem vai acabar sendo esclarecido. Então é o fim da confusão que o homem tem feito, porque inclusive o Babilônia quer dizer confusão. E o versículo 9, do versículo 9 ao 11, diz o seguinte: e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado com o cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, vai ser assistido ali pelos anjos e pelo Senhor Jesus, porque rejeitaram, blasfemaram dele tantas vezes, penduraram na cruz, disseram palavras de ofensas a ele, duvidando de quem ele era. Então vai ser cobrado o preço muito alto para esse. Então o versículo 10 diz o seguinte: e também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, está bem claro, não tem nem muito argumento, porque o versículo ele é claro, não precisa aumentar e nem diminuir nada aqui, porque ele é muito claro para entendermos. E o verso 12... E o verso 12 diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Então, ele dá uma referência nesse versículo 12 à igreja fiel. E logo embaixo, vê um juízo também interessante, porque ele faz uma menção, aqueles que estavam junto da igreja, mas estavam como, vamos dizer assim, o resultado daqueles que não adoraram Deus de todo o coração. E diz o seguinte: eu vi um anjo do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, as obras dos fiéis, vamos dizer assim, aqui fala da igreja que conhecemos como igreja fiel, a igreja que foi comprada por Cristo,
e aqueles que acreditaram nesse projeto de eternidade. Agora vamos para o versículo 14, até o versículo 16, que diz o seguinte: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Então aqui eu vejo como o arrebatamento da igreja, e ainda segue nos mostrando o seguinte: o arrebatamento da igreja, e saiu do templo que está no céu outro anjo que também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vidima os cachos da uva da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice na terra e vidimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, ali é onde vai ser preso aqueles que estavam apenas fingindo. Nós vemos esta segunda cega aqui como joio, porque o próprio Jesus falou assim: não, olha, não deve arrancar o joio, deixa ambos. Quando o trigo madurar, que no caso é esta primeira colheita que nós presenciamos aqui no texto, que fala exatamente da igreja, do trigo que foi plantado, e veio o adversário e jogou o joio no meio. E esse joio é aquele que se finge de crente, os hipócritas, que tem também a mesma coisa de um artista, é aquele que finge uma coisa que não é. Então, o hipócrita que tantas vezes Jesus chamou os fariseus, tem o sinônimo de artistas, aqueles que fingem ser o que não são. Então, esta vai ser colhido depois do trigo, mas é levado para fora da cidade, não é a Nova Jerusalém, não é a Nova Sião, que vai ter ali um espaço para ser preso ali e castigados da forma que nós acabamos de ler na palavra. Vamos voltar ao versículo 19, diz assim: E ao anjo meteu a sua foice à terra, e vidimou as uvas da vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. Então, vemos que esta segunda colheita aqui é o joio que está sendo colhido, porque o próprio Jesus disse que eles seriam colhidos, atados em molhos e lançados em uma fornalha de fogo ardente. E o lagar foi pisado por fora da cidade, e saiu sangue do lagar até ao freio dos cavalos,
pelo espaço de 1.600 estádios. Então era um campo de prisão bem afrontosa. Eles vão sofrer isto ainda em vida, só não, porque simplesmente rejeitaram o projeto que era verdadeiro de Cristo e foram aceitar o projeto da besta, que veio só para mentir, para enganar, e eles acreditaram na besta, nas duas bestas, no anticristo, no falso profeta. Por isso que nós avisamos sempre, nós temos uma grande preocupação como o evangelho está sendo pregado. O próprio apóstolo Paulo ele falou assim, olha, se vierem, ou se nós mesmos, ou se vierem pregando um outro evangelho que não for o evangelho de Cristo, não devemos acreditar. Aí nós vamos, mas fulano está usando as escrituras sagradas, mas estão colocando ali o que Jesus recomendou para não fazer. Estão acrescentando, outros tirando muitas coisas da profecia deste livro. E será aquele que tirar, vai ser tirado o direito de participar da árvore da vida. E aquele que acrescentar, vai ser acrescentado na sua condenação. Então, qual o conselho que nós daríamos? Meditem na palavra. Hoje tem muita facilidade para descobrir a respeito de textos da Bíblia. Uma pessoa que for íntegra, aquela que tem o sinal de Deus na testa, no rosto, busca dele, se tem dificuldade para entender, vamos buscar daqueles que, mas está muito difícil, verdadeiramente está difícil. Mas muitas coisas nós descobrimos porque o próprio Espírito Santo nos revela. Já tive várias experiências de textos bíblicos que eu não conseguia alcançar, e quando supliquei ao Senhor, foi esclarecido vários e vários assuntos das Escrituras Sagradas. Nós te adoramos, Senhor, por mais este privilégio de falar sobre este capítulo das Escrituras Sagradas, do capítulo 14 de Apocalipse. E isto é algo para que nós meditamos e guardamos nos nossos corações aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Está tudo bem explícito, tudo esclarecido para nossas vidas. Isto é motivo de louvar o teu nome e agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém.